Olá, nós vamos apresentar mais uma vez o nosso sistema Health Breed Triad, dessa vez sob a luz do paradigma lógico. Os membros desse projeto são os alunos Gutenberg Matos, João Pedro Campos, Lucas Henrique e Breno Costa. De início, nós precisamos criar usuários para o nosso sistema e vamos fazer isso através de fatos. Cada usuário possui um tipo, um ID, um nome e um extra. Nós criaremos os usuários que são pacientes, do tipo paciente. Nós temos aqui Ana, Carlos e Maria, cujos IDs são, respectivamente, 1, 4 e 5. Eles não possuem o extra. Depois, nós criaremos os usuários que são médicos, Dr. João e Dra. Paula, de IDs 2 e 6. O extra de Dr. João é cardiologia e o extra de Dra. Paula é ortopedia. Portanto, nota-se que extra refere-se à especialidade de cada médico. Por último, nós criaremos o usuário do tipo laboratório, de D3, cujo nome é LabX, o extra também é none. Continuando o nosso programa, nós utilizaremos fatos mais uma vez para estabelecer as relações entre médicos e pacientes. Bom, temos aqui relação médico-paciente 2 e 1, e esses números 2 e 1 se referem respectivamente ao ID do médico e ao ID do paciente. Nesse exemplo, o ID 2 refere-se ao ID 2 do médico Dr. João e o ID 1 refere-se ao ID 1 da paciente Ana. E assim se sucede com os demais casos, as demais linhas. Para garantir seguridade no nosso programa, nós precisamos autenticar esses usuários. E como a gente vai fazer isso? Bom, de início a gente cria 3 fatos. Senha correta. Cada paciente possui como senha paciente 123, cada médico possui como senha médico 123 e cada laboratório possui como senha lab 123. Após isso, nós temos a presença da primeira regra até então no nosso código, login, ID, senha, que vai funcionar da seguinte forma. O usuário recupera o ID fornecido pelo login. A partir desse ID, o usuário nos retorna um tipo, a qual o ID pertence. A senha correta vai coletar o mesmo tipo que o usuário retornou e vai colocá-lo juntamente com a senha fornecida no login. Ou seja, cada um desses dois predicados irá ver se existe algum casamento nos fatos descritos anteriormente. Se tipo for paciente, a senha há de ser paciente 123. Em usuário, se o ID for 2, o tipo há de ser médico, porque o ID 2 é o ID referente ao Dr. João. Em mais uma forma de estabilizar o nosso projeto, nós temos a validação de nome, que é constituída de apenas uma regra bem básica. Nome válido no nome só será verdadeiro se nome for diferente de uma string vazia, ou seja, nós só podemos cadastrar nomes com caracteres, não podemos cadastrar nomes vazios. Na contagem de pacientes por médico, nós usaremos 2 predicados prontos de Prolog, o findAll e o length. Inicialmente, nós temos a regra quantidade de pacientes, de 2 termos, médico ID e quantidade. Essa regra precisa desses 2 predicados prontos. FindAll vai coletar cada ID de paciente que satisfaça a relação médico-paciente com o ID do médico que nos foi fornecido em quantidade de pacientes. Ou seja, uma vez que possuímos o ID do médico, precisamos saber todos os IDs dos pacientes que têm alguma relação com ele. Feita essa coleta, achamos esses IDs, findAll jogará eles em uma lista, que será justamente o que findAll retornará para length. Length, como em várias outras linguagens, retornará a quantidade de elementos que a lista possui, ou seja, retornará quantos IDs existem ali. E assim nós teremos a nossa resposta na forma do termo quantidade. Nós também podemos realizar ranking de médicos de forma decrescente no nosso projeto. Para isso, nós podemos abstrair todo e qualquer usuário cujo tipo é médico através de uma regra bem simples: médico, ID, nome e especialidade. Ou seja, ao invés de termos trabalho toda hora informando o tipo do usuário, nós não precisamos mais disso. E aqui temos a nossa regra principal, ranking médicos. Ela vai precisar do findAll, que vai coletar um par de termos em cada elemento da futura lista. Quantidade, nome. O nome é o nome de um médico, e um médico possui um ID, representado aqui pela forma médico ID. Mais uma vez, temos aqui a presença de uma variável anônima porque não precisamos dela no momento.
Temos também a regra quantidade pacientes, médico ID quantidade. Por que precisamos dela? Bom, quantidade de pacientes vai recuperar o ID desse médico e vai tornar a quantidade de pacientes que ele atende, que ele possui uma relação. Então, o termo quantidade do predicado quantidade de pacientes a ser retornado vai justamente para o par final. Em primeiro lugar, porque precisamos ordenar a nossa lista através dos números. Feita toda essa coleta, final joga todos os pares na lista, representado também pelo nome lista. Após isso, nós temos o sort, lista crescente. Crescente não é a forma que a lista será ordenada, porque por padrão, em Prolog, sort já ordena ela de forma crescente. Crescente, na verdade, será o termo que designaremos a essa lista já ordenada de forma crescente ao predicado pronto reverse, que receberá essa lista já ordenada e retornará o rank ordenado, que é nada mais nada menos do que a lista crescente reversa. Ou seja, todos os elementos que estão no começo irão para o final. Possuímos também a nossa máquina de estados por exame, que é feita de forma recursiva. De início, nós criaremos 3 fatos: transição requisitado agendado, transição agendado realizado, transição realizado analisado. Esses fatos tratam de estados atuais e estados futuros, onde diz que um determinado estado, X, só pode evoluir para outro estado Y. Quando o meu exame possui status requisitado, ele não pode pular etapas nem retroceder. O status só pode mudar para agendado. E assim vai com o agendado. Uma vez que meu exame possui status agendado, ele só pode mudar para o status realizado. Após isso, criaremos 2 exames. O exame de número 100, que se encontra no estado atual requisitado, e o exame de número 101, que se encontra no estado atual de agendado. Temos 2 regras de mesmo nome, estado atual. Estado atual, a primeira é uma abstração de exame e a segunda é uma regra um pouco mais complexa, que precisará tanto de exame quanto da regra alcança. Alcança é o coração da recursividade da questão, uma vez que nossa regra fará uma transição do estado atual ao próximo e comparará a ela mesma, ou seja, alcança próximo estado final, até chegarmos no caso base. O caso base está descrito bem aqui na linha 96. Alcança estado, estado. Isso nos quer dizer que é óbvio que um estado alcança ele mesmo. E ao aplicarmos essa recursividade, fica fácil de perceber que a partir de um determinado estado, nós podemos alcançar todos os outros que vêm depois dele. Não podemos retroceder, mas podemos alcançar todos os outros que vêm depois dele, porque os próximos a eles alcançam os próximos dos próximos dos próximos e assim vai. Ou seja, agendado já não pode mais alcançar requisitado. Ele só pode alcançar realizado e analisado, uma vez que ele por si só alcança realizado e realizado alcança analisado. Assim, temos a nossa máquina de estados por exame. Finalizando a estrutura inicial do nosso projeto, nós possuímos o processamento em lote, que trará como filtro o estado desejado. A regra exames no estado usará o predicado pronto final para selecionar todos os IDs de exames cujo estado atual seja o que nós queremos. Ao passo em que final encontra esses IDs, ele os joga numa lista. Por exemplo, se o estado que nós quisermos for requisitado, final recolherá o ID 100, uma vez que declaramos anteriormente que existe um exame de ID 100 cujo estado atual é requisitado. Se não quisermos requisitado e quisermos outro estado, como agendado, final achará 101, pois 101 é o ID de um exame cujo estado atual é justamente agendado. Então, esse ID será jogado numa lista que será retornada na execução do programa. Agora que já vimos as funcionalidades do nosso sistema, vamos analisar como eles funcionam na prática. Vamos abrir aqui o nosso menu. Muito bom, a gente tem aqui 5 opções. Aqui, vamos selecionar um para ver como o login funciona. Ele nos pede o ID do usuário. Vamos ver aqui um ID dos nossos. Aqui dos nossos usuários temos aqui o Carlos com ID 4. Vamos selecionar ele. 4, a senha. A senha não está aqui nos fatos para usuários. Aqui só mostra o tipo, ID, nome e especialidade caso ele seja médico, que não é o caso aqui.
Vamos ver aqui a senha para paciente. Senha correta para paciente é paciente 123. Selecionar aqui. E pronto, login realizado com sucesso. Se a gente tentar fazer login com o médico, pegar o ID número 2 para o Dr. João. Médico 123, senha correta, né? Muito bem, login realizado com sucesso. Se a gente tentar fazer o login agora com a Ana, que tem o ID número 1, botar a senha médico 123, não vai dar certo, porque a Ana não é médica. Aqui a gente selecionar o 2, de volta para o nosso menu, a gente pode selecionar um nome para validar. Mário, pronto, nome validado. O que mais? Vamos ver sobre os nossos exames agora. Aqui, selecionar 3 para avançar estado do exame. Cada exame pode ter 4 estados. Deixa eu ver aqui no código, onde é que mostra? Aqui. Vamos lá. Vamos mostrar aqui primeiro estado, requisitado. A gente pode ver como que se avança um exame requisitado. Próximo estado seria agendado. Essa é a transição possível, de requisitado para agendado. Vamos ver agora o que é que vem depois. O que é que vem depois do agendado. Próxima transição é um exame realizado. E o exame realizado é um exame. Depois vem um exame analisado. E esse é o último estado que um exame pode ter. Porque se a gente colocar analisado aqui, não existe transição. Então por isso que a gente só tem aqui 3 dos 4 estados aqui. Vamos ver agora que já entendemos isso, vamos listar os exames que a gente tem aqui no sistema. Para o estado requisitado, vamos ver aqui quanto nós temos. Requisitado, aqui. Isso aqui não são 100 exames, isso aqui é uma lista contendo o ID. Só temos um ID, então significa que só temos um exame requisitado no sistema. Vamos aqui mostrar. Aqui vamos botar um registrado agendado. Pronto, aqui já temos 2 exames. Aqui, 2 IDs. Vamos colocar mais alguns. Porque aqui, se a gente pegar, por exemplo, listar analisado, não temos exame nenhum, então a gente vai ter que adicionar. Vamos colocar aqui rapidinho. Beleza, vamos listar agora. Analisado. Temos aqui um também. Agora, por último, vamos ver como comparar os médicos aqui no nosso sistema. Selecionar aqui os 5. A gente tem aqui o ranking dos nossos médicos por quantidade de paciente. Dr. João, aqui, em primeiro lugar com 3 pacientes. Doutora Paula, com apenas 1. Vamos adicionar mais um médico aqui, só para a gente ter uma competição maior. Vamos ver aqui. Vamos adicionar... Vamos ver. Vamos adicionar... Doutora Júlia. Beleza, colocamos o ID. Vamos colocar mais algumas relações para ela também, que ela não tem nenhuma ainda. Aqui. Colocando o ID 7 para ela. Colocamos... Pronto, temos... Aqui. A doutora Júlia agora tem uma relação com Ana e o Carlos. Vamos ver aqui agora como fica o nosso ranking. Beleza? Temos o Dr. João em primeiro lugar com 3 pacientes, doutora Júlia com 2, em segundo lugar e por último doutora Paula. E é isso. Podemos agora selecionar o 0 e sair do nosso menu.